Olá pessoal, esse aqui é a nossa apresentação do grupo 4, né? Composto pelo Rogério e pelo Vinícius. O nosso trabalho é um sistema de montagem de avaliações. Nós vamos iniciar a nossa apresentação falando um pouco sobre quais eram os objetivos, né, da disciplina, que eram estudar os padrões de engenharia de software e de interface humano-computador, criar uma situação-problema, relacionar padrões de engenharia de software com padrões de HC e então usar exemplos desses padrões estudados na implementação de uma solução para a situação problema. Então a situação problema pensada pelo grupo foi um sistema para cadastrar questões objetivas em um ambiente web para um posterior uso nas gerações de avaliações no ensino superior. Então os padrões que foi escolhido pelo grupo, atendendo então os objetivos da disciplina, os padrões se relacionando para resolver esse problema, foram então o Wizard, um padrão de Willy, né? Que o Wizard então quando é apresentado para o usuário todas as opções na mesma tela, então pode causar uma certa dificuldade no preenchimento. Então fica mais natural para a pessoa ela pensar em passos, então que é o processo natural do ser humano. Então esse padrão ele se encaixa perfeitamente, né? Até a definição dele então para alcançar um objetivo único, vários passos precisam ser completados antes que o objetivo seja alcançado. Então esse é o primeiro padrão, o padrão de HC, escolhido pelo grupo. O segundo padrão é o segunda chance de Monteiro, onde o usuário então ele quer controlar suas operações. E o usuário então ele precisa ter certeza das suas ações. Então, a partir daí então vem a definição desse padrão, que também é um padrão de HC. Então, através do fornecimento de elementos para desfazer ou refazer, limpar, voltar a páginas anteriores, então o usuário tem a possibilidade de controlar suas operações. Então, esse foi o segundo padrão escolhido pelo grupo, um padrão de HC. E o terceiro padrão escolhido foi o Memento, um padrão de Goff, que já é um padrão de engenharia de software, né? Então a gente precisa garantir os dados na navegação do Wizard e também garantir ao usuário então a certeza ou mudanças dos seus dados na segunda chance. Então esse então é o objetivo desse padrão do Memento, né, que a definição dele é capturar e externalizar o estado interno de um objeto, para que esse objeto possa ter o estado restaurado posteriormente. Ou seja, dentro dos padrões de HC que nós temos as navegações aí entre etapas, quando é necessário voltar para uma etapa anterior e quando voltar nessa etapa os dados estejam lá, é usado então Memento então para que esses dados tenham sido gravados e restaurados, né? E é claro, né, vou falar um pouco aqui sobre a implementação. Nós usamos então a tecnologia Java na implementação, alguns frameworks, o MVC, o Java Server Faces, né, o Prime Face, que é um framework de interface, o Hibernate para persistência no banco de dados, e também usamos outros padrões na implementação do projeto, que foi o padrão Form, o Icon Menu, Home Link, Constraint Input. Não que esses padrões sejam menos importantes, tá? Dentro da coleção de padrões, todos os padrões têm a sua importância no desenvolvimento de um sistema. Porém, no nosso trabalho em si, os três padrões apresentados anteriormente têm um peso maior porque são os padrões que justificam o nosso trabalho, né? Com, que fazem com que o trabalho atinja o objetivo inicial da disciplina, que é trabalhar em conjunto padrões de interface humano-computador e padrões de engenharia de software. Então agora nós vamos apresentar aqui o nosso sistema implementado, né, e tentar frisar melhor então, o funcionamento desses padrões escolhidos. Então aqui nós temos nosso home link, que já é um padrão, né? Temos aqui um outro padrão que foi implementado, que é o padrão de icon menu. Então aqui temos nosso home, que é o home link. E depois nós entramos aqui então no cadastro de usuário. Quando nós fazemos um cadastro de usuário, nós conseguimos então verificar que na primeira tela nós temos já
a informação do wizard, né, que vão ser 3 passos aqui, que vão ser necessários para fazer o cadastramento de um usuário. Foi implementado também a validação, né, dos campos. Então é necessário então entrar com um campo aqui, um campo professor, um e-mail professor. Então nós entramos com os dados, avançamos, colocamos informação de login e senha. Também temos aqui a abinha falando como que está a senha. Avançar. E vamos para o terceiro passo, que é a confirmação. Quando nós, nesse item, nós confirmamos os dados inseridos e podemos nos arrepender do que foi colocado ou verificar algum erro e voltamos. Então, essa ação de voltar é o padrão de IHC segunda chance, padrão de Monteiro, onde você pode voltar, navegar pelos menus e fazer alterações no que tinha sido colocado anteriormente. Então nós fizemos uma alteração, professor 1, avança. A senha, por questão de segurança, ela não fica salva. Então foi alterado. Então essa ação de voltar deixa claro então o padrão de segunda chance. Essa navegação entre os menus, esses passos até atingir o objetivo final, fica claro então a implementação do wizard. E para garantir que esses dados fiquem gravados até concluir o processo, é o padrão Memento de engenharia de software que está fazendo isso por trás do sistema e então restaurando esses objetos para a gente. Então a gente pode alterar e no final, se tudo estiver ok, a gente dá um salvar e está cadastrado então o usuário. E depois nós entramos numa segunda parte, que é a questão. Então também ela segue os mesmos padrões de IHC. Aqui nós temos o padrão wizard, né? Então temos vários passos para chegar para finalizar então o cadastramento de uma questão. Podemos então no primeiro passo, a gente vai fazer então a classificação da questão. Vamos escolher aqui o nível de aprendizagem da questão, o índice de facilidade, o formato da questão. Passamos para o segundo passo, então, novamente frisando, esses passos são o padrão wizard, né, de Willy. Colocamos aqui então o enunciado da questão. Ok, o enunciado está colocado. Aqui a gente também tem opções de formatação de texto, né? Podemos colocar alguma coisa em negrito, mudar a cor do texto, etc. Então podemos também importar figuras, tabelas, etc. Colocamos então o segundo passo, então o enunciado da questão. Passamos para o terceiro passo, onde nós vamos colocar alternativas das questões, né? Então vamos colocar aqui Pedro Álvares Cabral. Segunda alternativa, Cristóvão Colombo. Terceira alternativa, Vinícius Rogério. Teste. Então colocamos as 5 alternativas na questão, informamos qual que é o gabarito para essa questão e avançar novamente. Então no último passo, nós vamos fazer a confirmação dos dados. E caso tenha alguma coisa errada ou que queira ser alterada, podemos voltar. E agora então usando o padrão segunda chance, voltar e fazer alterações. Por exemplo, aqui no enunciado, quem descobriu a América. Avançamos e quem está gravando esses dados para a gente, recuperando a cada passo, então é um memento, né? Então agora a alternativa correta é a B. Avançamos, então ela foi alterada. Então agora o enunciado é quem descobriu a América. Então tem mais um erro aqui para exemplificar melhor. Então nós podemos voltar
usando o padrão segunda chance, que a gente descobriu a América. Avançar, avançar. Estando tudo ok, é só salvar então a questão. Aqui vamos voltar então para o home link. E então com isso nós finalizamos o nosso trabalho, né? Mostramos aí os padrões e concluímos o objetivo da disciplina. Obrigado a todos, um abraço.